Atenção! Os casos apresentados neste vídeo são histórias reais com nomes e locais fictícios para preservar o sigilo e privacidade das pessoas. Qualquer semelhança com nomes, fatos reais, pessoas vivas ou falecidas é mera coincidência. Imagine abrir a porta de casa e encontrar depois de 16 anos a pessoa que mais te machucou no passado. Foi exatamente o que aconteceu com Helena, Pedro e Mariana. O pai, que um dia decidiu ir embora e nunca mais voltou, reaparece, mas agora está gravemente doente. E, junto com ele, chegam pedidos de perdão, lembranças que doem e perguntas sem resposta. No episódio de hoje, vamos mergulhar nessa história intensa e emocionante, onde abandono, arrependimento e desejo de reconciliação se misturam. Será que é possível perdoar depois de tantos anos? Será que o amor pode renascer, mesmo depois de uma ferida tão profunda? E eu te pergunto, se fosse você, abriria a porta para quem te deixou para trás? Comente aqui embaixo. A sua visão pode ajudar outras pessoas que vivem dilemas parecidos. Fica até o final, porque teremos 2 convidados especiais, debatendo esse caso e trazendo dicas práticas sobre como lidar com reaproximações e reconciliações tardias. Hoje, você vai ver como o tempo pode curar, mas também como ele pode deixar cicatrizes e vozes na mente que não se calam nunca mais. A chuva batia contra a janela da cozinha quando Helena ouviu a campainha tocar. Era uma dessas tardes cinzentas de outono em que o tempo parece parar, carregado de uma melancolia que se infiltra pelos poros e vai direto ao coração. Ela estava descascando batatas para o jantar, as mãos ainda úmidas, quando o som ecoou pela casa pequena, mas aconchegante, que havia se tornado o único lar verdadeiro que conhecia nos últimos 15 anos. Não esperava ninguém. Pedro, seu filho de 17 anos, tinha chegado da escola há pouco e já estava trancado no quarto, música alta vazando por debaixo da porta. Mariana, de 22, estava na universidade, cursando o último ano de psicologia. A casa respirava a tranquilidade rotineira de uma tarde qualquer de terça-feira. Helena secou as mãos no avental e caminhou até a porta, descalça, os pés fazendo um ruído suave contra o piso frio. Quando abriu a porta, o mundo pareceu desabar sob seus pés. Ali estava Roberto, o homem que havia partido 16 anos atrás, sem olhar para trás, deixando apenas uma carta mal escrita sobre a mesa da cozinha e o eco de promessas quebradas. Mas este não era o Roberto de suas lembranças amargas. O homem à sua frente estava visivelmente doente, magro demais, com a pele amarelada e os olhos fundos. Suas roupas, embora limpas, pareciam largas demais para seu corpo franzino. Helena. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Eu sei que não tenho o direito, mas... Ela não conseguiu falar. As palavras ficaram presas na garganta, misturadas com 16 anos de raiva, dor, noites sem dormir, contas para pagar sozinha, lágrimas escondidas dos filhos, explicações que nunca soaram convincentes. Como explicar para uma criança de 1 ano e outra de 6 por que o papai simplesmente sumiu? Posso entrar? Roberto perguntou, e Helena percebeu que ele estava tremendo. Não sabia se era do frio, da doença ou do medo. Sem pensar, ela se afastou da porta. Não foi um convite, foi puro instinto. Talvez a compaixão que sempre fora sua marca registrada, ou talvez o choque que ainda não havia se transformado em reação. Roberto entrou devagar, como se fosse profanar um templo. A casa estava diferente, é claro. 16 anos fazem isso com qualquer lugar. As paredes que antes eram brancas, agora tinham um tom suave de verde claro. Havia quadros nas paredes, fotos dos filhos em formatura, competições esportivas, festas de aniversário, uma vida inteira da qual ele não fez parte. Você pode sentar, Helena disse finalmente, apontando para o sofá da sala. Sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, como se pertencesse a outra pessoa. Roberto se sentou na beirada do sofá, como um estranho que tem medo de incomodar. Helena permaneceu em pé, os braços cruzados sobre o peito, uma barreira invisível mas clara entre eles.
Você está doente, ela afirmou. Não foi uma pergunta. Câncer no fígado, Roberto respondeu, as palavras saindo de uma só vez, como se guardar o segredo fosse mais doloroso que a própria doença. Os médicos me deram 6 meses, talvez menos. Helena sentiu o mundo girar levemente. Depois de todos esses anos imaginando este momento, e ela admitia para si mesma que havia imaginado, principalmente nos primeiros anos após o abandono. Jamais havia previsto que seria assim. Havia fantasiado com gritos, com a porta batida na cara dele, com palavras duras que finalmente colocariam para fora toda a dor acumulada. Nunca imaginou que sentiria pena. Por que você está aqui, Roberto? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia. Eu quero conhecer meus filhos. Sei que não mereço, sei que é tarde demais, mas... Ele parou, engoliu em seco. Eu quero pedir perdão para vocês 3. E quero morrer sabendo que tentei consertar pelo menos uma pequena parte do que quebrei. Neste momento, Pedro desceu as escadas. A música havia parado e provavelmente ele havia ouvido vozes. Quando viu o homem no sofá, parou no meio da escada, as mãos agarrando o corrimão. Pedro tinha 17 anos, mas parecia mais velho. Sempre pareceu. Desde pequeno, carregava nos ombros uma responsabilidade que não deveria ser sua. Ser o homem da casa, cuidar da mãe, proteger a irmã mais velha dos comentários maldosos dos vizinhos sobre a família abandonada. Ele havia crescido alto e forte, com os olhos escuros da mãe e, ironicamente, o queixo teimoso do pai. Quem é esse homem, mãe? Pedro perguntou, embora Helena soubesse que ele já sabia. Havia uma foto antiga no álbum de família, uma das poucas que ela não teve coragem de rasgar. Pedro, Helena começou, mas Roberto a interrompeu. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Pedro desceu o resto da escada devagar, cada passo ecoando pela casa. Quando chegou na sala, ficou em pé ao lado da mãe, como um soldado protegendo seu general. Meu pai morreu há 16 anos, Pedro disse, a voz firme, mas carregada de uma frieza que cortava como navalha. Você deve ser outra pessoa. Roberto fechou os olhos por um momento, como se tivesse levado um soco. Quando os abriu, havia lágrimas. Eu mereço isso. Eu mereço muito mais do que isso. Mas, por favor, me dê uma chance de explicar. Explicar o quê? Pedro avançou um passo, os punhos cerrados. Como você sumiu quando eu tinha 1 ano? Como minha mãe trabalhou em 2 empregos para nos sustentar? Como eu cresci ouvindo ela chorar de madrugada, achando que a gente não escutava? Helena colocou a mão no braço do filho. Pedro, por favor. Não, mãe. Ele não tem direito de chegar aqui depois de todos esses anos e querer explicar alguma coisa. Onde ele estava quando você ficou doente e passou uma semana no hospital? Onde ele estava quando a Mari precisou de dinheiro para a faculdade e a senhora vendeu suas joias? Onde ele estava quando... Eu estava sendo um covarde, Roberto interrompeu, a voz quebrando. Eu estava fugindo da responsabilidade da vida adulta de vocês. Eu era jovem, imaturo, egoísta. Achei que seria mais fácil simplesmente desaparecer do que enfrentar as dificuldades. E agora você volta porque está morrendo, Pedro disse, cada palavra pingando sarcasmo. Que conveniente. Pedro, isso não é conversa para se ter em pé na sala. Helena interveio. Senta, vamos conversar civilizadamente. Pedro hesitou, mas obedeceu à mãe, como sempre fazia. Sentou-se na poltrona, longe do sofá onde Roberto estava, mas com os olhos fixos nele, como um predador observando sua presa. Eu não vim aqui para causar problemas, Roberto disse. Eu sei que vocês construíram uma vida sem mim, uma vida boa, pelo que posso ver. Vocês não precisam de mim, nunca precisaram, mas eu preciso de vocês. Precisa? Pedro riu, mas era um riso amargo. Agora precisa? Preciso do perdão de vocês para conseguir morrer em paz. A honestidade crua da resposta pegou Pedro desprevenido. Ele ficou calado por um momento, processando. Helena, que havia permanecido em pé todo esse tempo, finalmente se sentou na outra poltrona. Roberto, você não pode simplesmente aparecer aqui
e esperar que a gente perdoe 16 anos de abandono porque você está doente. Não funciona assim. Eu sei, por isso estou pedindo uma chance. Não para voltar a fazer parte da família, eu sei que esse navio já navegou, mas para tentar reparar pelo menos um pouco do mal que causei. Como? A pergunta veio de Pedro, e havia algo diferente em sua voz agora. Não era mais só raiva. Havia curiosidade, talvez até esperança, embora ele tentasse esconder. Não sei. Talvez conversando com vocês, contando coisas sobre mim que vocês não sabem, respondendo às perguntas que vocês possam ter, ou simplesmente estando aqui, se vocês permitirem. Neste momento, a porta da frente se abriu e Mariana entrou, chamando como sempre fazia. Mãe, eu cheguei. Trouxe pizza para o jantar. Ela apareceu na sala com 2 caixas de pizza nas mãos, o cabelo molhado da chuva, sorrindo. Quando viu o estranho no sofá, o sorriso desapareceu. Oi, ela disse, confusa. Desculpa, não sabia que tinha visita. Helena se levantou. Mari, querida, vem cá. Tem uma pessoa que você precisa conhecer. Mariana colocou as pizzas na mesa de centro e olhou para a mãe, depois para Pedro, que havia empalidecido, depois para o homem no sofá. Havia algo familiar naquele rosto, algo que mexia com uma memória muito antiga, enterrada no fundo da mente. Mari, Helena disse suavemente, esse é seu pai. A reação de Mariana foi completamente diferente da de Pedro. Ela não ficou brava nem agressiva. Simplesmente ficou parada, como se tivesse virado estátua. As caixas de pizza escorregaram de suas mãos e caíram no chão com um barulho surdo. Mariana! Helena se aproximou da filha. Eu lembro de você, Mariana disse finalmente, a voz pequena como a de uma criança. Você me levava no parque. Tinha um balanço azul. Roberto fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua face. O Parque do Carmo. Você adorava aquele balanço azul. Sempre pedia para ir mais alto. Mariana se sentou pesadamente no chão, as pernas não conseguindo mais sustentá-la. Por que você foi embora? Era a pergunta que Helena e Pedro também queriam fazer, mas nenhum dos dois havia conseguido verbalizar com tanta simplicidade. Roberto respirou fundo. Porque eu era um idiota, porque eu tinha 23 anos e achava que ser pai e marido era uma prisão, porque eu olhava para vocês e para sua mãe e via responsabilidades que eu não estava pronto para carregar. Mas a gente te amava, Mariana disse, as lágrimas começando a rolar. A gente não era um fardo, a gente só queria que você ficasse. Eu sei, meu amor, eu sei. Roberto se moveu como se fosse se levantar para consolá-la, mas parou. Ele não tinha mais esse direito. Pedro se levantou e foi até a irmã ajudando-a a se sentar no sofá ao lado dele. Mari, ele está doente. Câncer. Disse que vai morrer em 6 meses. Mariana olhou para Roberto com olhos arregalados. É verdade. É verdade. E você veio aqui para pedir perdão, para conhecer vocês, para tentar ser pai pelo menos por alguns meses antes de morrer. Mariana ficou quieta por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais firme. Onde você esteve todos esses anos? Em vários lugares. São Paulo primeiro, depois Rio de Janeiro, depois fora do país por um tempo. Trabalhei em uma empresa de exportação. Viajava muito. Nunca me casei de novo. Nunca tive outros filhos. Sempre soube que havia deixado minha única família aqui. Por que nunca voltou antes? Pedro perguntou. Porque a cada ano que passava ficava mais difícil. Como você volta depois de 2 anos de abandono? E depois de 5? E depois de 10? A culpa foi crescendo tanto que eu convenci a mim mesmo de que vocês estariam melhor sem mim mesmo. Que eu havia causado dano demais para ser perdoado. E agora que você está morrendo, de repente achou que seria diferente? Pedro insistiu. Não. Eu sei que pode ser tarde demais, mas eu não posso morrer sem tentar. Helena, que havia ficado quieta, observando a conversa entre o ex-marido e os filhos, finalmente falou. Roberto, você diz que quer tentar ser pai pelos próximos meses. Mas o que isso significa exatamente? Significa que eu gostaria de conhecer meus filhos.
Saber quem eles se tornaram, do que gostam, quais são os sonhos deles. Gostaria de contar para eles sobre minha família, sobre os avós que eles nunca conheceram. Gostaria de... Ele hesitou. De estar presente, talvez ir a uma formatura, ou a um jogo de futebol, ou simplesmente jantar aqui de vez em quando. Não sei. Não tenho planos prontos. Só sei que quero tentar. E onde você está morando? Helena perguntou. Em um hotel no centro, mas eu posso alugar alguma coisa. Com que dinheiro? A pergunta de Pedro foi direta, sem delicadeza. Eu tenho algumas economias e um seguro de vida que deixará algo para vocês quando eu morrer. Nós não queremos seu dinheiro, Pedro disse rapidamente. Eu sei, mas vocês são meus filhos. É o mínimo que posso fazer. Mariana, que havia ficado quieta, absorvendo tudo, de repente falou. Eu quero que ele fique. Todos olharam para ela, surpresos. Mari... Helena começou. Não, mãe. Escuta. Eu sei que ele nos abandonou. Eu sei que foi errado. Eu sei que não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas ele está aqui agora. Ele veio pedir perdão. E ele vai morrer. Ela olhou diretamente para Roberto. Eu não quero passar o resto da vida me perguntando como seria ter conhecido meu pai. Pedro balançou a cabeça. Mari, você mal se lembra dele. Eu cresci sem pai. Eu fui quem teve que ser forte quando a mãe chorava. Eu fui quem teve que trabalhar aos 15 anos para ajudar em casa. Você acha que é fácil para mim aceitar ele aqui como se fosse normal? Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é uma oportunidade, a última. Roberto olhou para Helena. Helena, eu entendo se você disser não. Eu não tenho direito algum de pedir isso, mas... Helena levantou a mão, interrompendo-o. Vocês todos vão me escutar agora. Sua voz tinha uma autoridade que fez todos ficarem quietos. Roberto, você me destruiu quando foi embora. Você me deixou grávida de 1 mês, com uma filha de 6 anos, sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Eu chorei por 2 anos. Depois parei de chorar e comecei a viver. Construí uma vida boa para mim e para meus filhos. Uma vida sem você. Roberto baixou a cabeça. Mas, Helena continuou, essas crianças são metade suas, querendo ou não. E se há uma chance delas conhecerem o pai delas antes que seja tarde demais, eu não posso negar isso a eles. Então vou fazer um acordo com você. Ela se levantou e foi até a janela, olhando a chuva que ainda caía. Você pode visitar, aos sábados à tarde, por 2 horas, aqui em casa, na minha presença. Você vai contar para eles sobre sua família, sobre você, sobre onde esteve. Eles vão fazer as perguntas que quiserem e você vai responder com honestidade. Depois de 1 mês, a gente vê como está sendo e decide se continua ou não. Pedro se levantou abruptamente. Mãe, a senhora não pode tomar essa decisão sozinha. Não estou tomando sozinha. Estou dando uma chance para vocês decidirem por si mesmos. Se depois de 1 mês você não quiser mais vê-lo, ele para de vir. Se Mariana quiser continuar, ela pode encontrar com ele em outro lugar. Mas pelo menos vocês vão ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Mariana se levantou e abraçou a mãe. Obrigada, mãe. Pedro ficou parado no meio da sala, claramente em conflito interno. Finalmente olhou para Roberto. Se a senhora tiver certeza, mãe. Mas eu tenho condições. Quais? Roberto perguntou. Primeira, você não vai tentar ser meu pai. Você é apenas um cara que está visitando. Segunda, você não vai dar palpite na minha vida, nem na vida da Mari. Terceira, se você fizer minha mãe chorar uma única vez, você sai daqui e não volta nunca mais. Roberto assentiu solenemente. Aceito todas as condições. Helena olhou para o relógio. Já está tarde. Roberto, você pode voltar no sábado que vem, às 2 da tarde. Roberto se levantou devagar. Parecia mais frágil agora, talvez pelo alívio de ter sido aceito, mesmo que condicionalmente. Helena, obrigado. Eu sei que não mereço. Não, você não merece, mas meus filhos merecem essa chance. Na porta, Roberto se virou uma última vez. Pedro, Mariana, obrigado por me darem essa oportunidade. Pedro não respondeu.
Mariana acenou timidamente. Depois que ele saiu, a casa ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Pedro falou. Mãe, a senhora tem certeza disso? Helena suspirou. Não, filho, eu não tenho certeza de nada, mas às vezes a gente precisa fazer as coisas certas mesmo sem ter certeza. Mariana estava olhando pela janela, vendo Roberto caminhar devagar pela rua sob a chuva. Ele parece tão pequeno. A doença faz isso com as pessoas, Helena disse. E talvez a culpa também. Naquela noite, nenhum dos três conseguiu dormir direito. Helena ficou na cama olhando para o teto, repassando mentalmente os últimos 16 anos, tentando entender se havia tomado a decisão certa. Pedro ficou no quarto ouvindo música, mas sem conseguir se concentrar em nada. Mariana ficou na internet pesquisando sobre câncer no fígado, tentando entender quanto tempo realmente tinham. O primeiro sábado chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Roberto apareceu pontualmente às 14h, trazendo uma pequena caixa nas mãos. Estava mais bem vestido e parecia ter ganhado um pouco de peso, embora ainda estivesse visivelmente doente. Trouxe algumas fotos, ele disse quando Helena o deixou entrar. Pensei que vocês gostariam de ver. Pedro desceu as escadas relutantemente, claramente preferindo estar em qualquer outro lugar. Mariana, ao contrário, parecia ansiosa, sentando-se no sofá e esperando que Roberto abrisse a caixa. Essas são fotos da minha família, Roberto disse, tirando um álbum antigo da caixa. Seus avós que vocês nunca conheceram. Ele abriu o álbum na primeira página. Este era meu pai, José Roberto. Vocês foram batizados com o nome dele, Pedro. E esta era minha mãe, Maria Conceição. As fotos eram antigas, em preto e branco, mas era possível ver a semelhança. Pedro tinha os olhos do avô e Mariana, o sorriso da avó. Como eles morreram? Mariana perguntou. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 15 anos. Minha mãe morreu de câncer 2 anos depois que eu saí daqui. Ela sempre perguntava sobre vocês. Queria conhecer os netos. Pedro olhou para a foto por um longo momento. Por que você nunca trouxe a gente para conhecer eles? Porque morávamos longe, e eu era jovem, e achava que tinha tempo para tudo. Sempre achei que haveria uma hora melhor, uma oportunidade melhor. Eu estava errado. Helena, que estava sentada na poltrona observando, perguntou, seus pais sabiam que você havia nos abandonado? Roberto balançou a cabeça. Eu menti para eles. Disse que vocês estavam bem, que eu estava sendo um bom pai e marido. Minha mãe morreu acreditando nisso. Por que você mentiu? Pedro perguntou. Porque eu sabia que eles ficariam desapontados comigo, porque eu não queria enfrentar a verdade, nem para mim mesmo. Mariana virou a página do álbum. E esses? Esses são meus irmãos. Vocês têm 2 tios, Paulo e André, e uma tia Carmen, todos casados com filhos. Vocês têm primos que nunca conheceram. Eles sabem sobre a gente? Mariana perguntou. Sabem e querem conhecer vocês se vocês quiserem. Pedro cruzou os braços. 16 anos depois, todo mundo quer nos conhecer. Que interessante. Roberto fechou o álbum por um momento. Pedro, eu entendo sua raiva. Eu entendo que você não confia em mim. Mas meus irmãos, eles sempre quiseram manter contato. Fui eu que não deixei. Fui eu que cortei todos os laços. Por quê? Porque era mais fácil fingir que vocês não existiam do que enfrentar o que eu havia feito. As 2 horas passaram rapidamente. Roberto mostrou mais fotos, contou histórias sobre sua infância, respondeu perguntas sobre sua família. Quando Helena disse que o tempo havia acabado, parecia que eles tinham acabado de começar. Posso voltar no sábado que vem? Roberto perguntou. Mariana olhou para a mãe e depois para Pedro. Eu quero que ele volte. Pedro hesitou, mas finalmente assentiu. Tudo bem, mas só mais uma vez. Na semana seguinte, Roberto voltou. Dessa vez, trouxe cartas que tinha escrito para eles ao longo dos anos, mas nunca havia enviado. Eu escrevia para vocês todos os anos no aniversário, no Natal, em datas importantes que eu imaginava que fossem ter. Nunca mandei porque achava que não tinha direito.
Mariana pegou uma das cartas. Posso ler? Podem ler todas, se quiserem. A carta era dirigida a ela no seu 18º aniversário. Roberto falava sobre como imaginava que ela estava, sobre como gostaria de estar presente na formatura do ensino médio, sobre como sentia falta de vê-la crescer. Era uma carta cheia de remorso, mas também de amor. Pedro leu uma carta escrita no seu 16º aniversário. Roberto falava sobre como deve ter sido difícil para ele crescer sem pai, sobre como gostaria de ensinar as coisas que um pai ensina a um filho, sobre como estava orgulhoso do homem que Pedro estava se tornando, mesmo sem conhecê-lo. Como você sabia sobre a gente? Pedro perguntou, a voz mais suave do que nas semanas anteriores. Eu às vezes passava pela escola de vocês, de longe, só para ver se estavam bem, e perguntava para alguns conhecidos comuns sobre Helena e vocês. Helena se surpreendeu. Você nos espionava? Não espionava, só me certificava de que estavam bem. Eu vi quando Pedro foi eleito representante de turma no ensino médio. Vi quando Mariana ganhou aquela competição de redação. Eu estava lá, no fundo do auditório, quando ela recebeu o prêmio. Mariana arregalou os olhos. Você estava lá? Estava, e estava orgulhoso, muito orgulhoso. Pedro balançou a cabeça. Se você estava por perto, por que nunca se aproximou? Porque eu era um covarde. Porque era mais fácil assistir de longe do que enfrentar vocês. No terceiro sábado, algo mudou. Pedro não desceu relutantemente. Ele desceu normalmente, como se fosse parte da rotina. Mariana havia separado perguntas que queria fazer. Helena notou que a tensão na casa havia diminuído. Roberto trouxe um violão velho. Eu costumava tocar para vocês quando eram pequenos, ele disse. Mariana, você sempre pedia, atirei o pau no gato. Eu lembro, Mariana disse animada. Você pode tocar? Roberto tocou e cantou a música infantil. Sua voz estava fraca por causa da doença, mas havia algo profundamente emocionante em ouvir aquela canção depois de tantos anos. Pedro, quase sem perceber, começou a cantarolar junto. Você também lembra, Pedro? Um pouco, Pedro admitiu. Roberto tocou outras músicas, algumas que costumava tocar para eles, outras que havia aprendido ao longo dos anos pensando neles. Quando as 2 horas terminaram, Roberto guardou o violão. Helena, posso fazer uma pergunta? Pode. Você chegou a se casar de novo? Helena ficou quieta por um momento. Tive alguns relacionamentos. Um deles quase virou casamento, mas as crianças tinham medo de se apegar e serem abandonadas de novo. E eu também tinha medo. Roberto fechou os olhos. Eu estraguei isso também. Você estragou muita coisa, Roberto. Mas não precisa carregar o peso de toda a minha vida. Eu fiz minhas escolhas. No quarto sábado, Roberto chegou diferente. Parecia mais doente, mais cansado. Helena notou imediatamente. Você está bem? Tive quimioterapia essa semana. Me deixa meio debilitado. Mas não queria faltar. Pedro, que até então havia mantido uma distância segura, se surpreendeu sentindo preocupação. Talvez seja melhor você descansar. Não, por favor. Esses sábados, eles são a única coisa boa que tenho agora. Nesse dia, Roberto contou sobre os lugares onde havia morado, sobre os trabalhos que havia tido, sobre a vida que construiu longe deles. Era uma vida vazia, ele admitiu. Uma vida de fuga constante. Vocês sabem qual foi o pior dia da minha vida? Ele perguntou. O dia que você descobriu que estava doente? Mariana tentou adivinhar. Não. Foi o dia que eu li no jornal que Pedro havia ganhado uma bolsa de estudos para fazer engenharia. Eu estava orgulhoso, muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo me dei conta de que meu filho havia conquistado isso sozinho, sem mim. Que ele era um homem de caráter e eu não tinha participado em nada disso. Pedro olhou para ele surpreso. Você leu sobre a bolsa no jornal? Li, recortei a matéria, ainda tenho. Por que esse foi o pior dia? Porque foi o dia que eu entendi completamente o que havia perdido. Não eram só os anos que eu havia perdido. Era a chance de ser pai.
A chance de ajudar a formar quem vocês se tornaram. Helena interferiu suavemente. Roberto, você não pode ficar se torturando assim. Eu sei. Mas preciso que eles entendam que eu sei o que fiz. Preciso que entendam que eu reconheço o mal que causei. No quinto sábado, Roberto trouxe papéis. O que é isso? Helena perguntou. São os documentos do seguro de vida e de uma conta poupança que abri para vocês. Não é muito, mas... Pedro empurrou os papéis de volta. Eu já disse que não queremos seu dinheiro. Pedro, por favor, deixe eu fazer isso. É a única coisa concreta que posso deixar para vocês. A única coisa que queremos não é dinheiro, Mariana disse suavemente. O que vocês querem? Tempo, ela respondeu. Mais tempo com você. Roberto começou a chorar. Não lágrimas silenciosas como das outras vezes, mas um choro profundo, de quem está libertando anos de dor guardada. Helena se levantou e, pela primeira vez em 16 anos, colocou a mão no ombro dele. Não foi um gesto romântico ou de reconciliação marital. Foi um gesto humano, de compaixão. Roberto, você quer jantar aqui hoje? Ele olhou para ela através das lágrimas. Posso? Mãe, Pedro começou, mas Helena levantou a mão. É só um jantar, Pedro. O homem está doente e sozinho. Aquele foi o primeiro jantar que fizeram juntos em 16 anos. Roberto comeu pouco. A quimioterapia havia afetado seu apetite, mas estava claramente emocionado por estar ali. Como é a faculdade, Mariana? Ele perguntou. É difícil, mas eu gosto. Quero me especializar em terapia familiar. Ela fez uma pausa. Acho que entendo bem sobre famílias quebradas. Roberto sorriu tristemente. Isso é apropriado. E você, Pedro, como está a engenharia? Bem, me formo no ano que vem. Pedro hesitou. Consegui um estágio em uma empresa boa. Talvez vire efetivação. Que área da engenharia? Civil. Quero construir coisas. Pontes, prédios. Coisas que durem. Roberto assentiu, entendendo o simbolismo nas palavras do filho. Depois do jantar, quando Roberto estava se preparando para ir embora, Pedro o parou na porta. Você quer vir para minha formatura? Roberto ficou sem fala por um momento. Você gostaria que eu fosse? Talvez, se você ainda estiver, se você puder. Eu vou estar lá. Mesmo que seja a última coisa que eu faça. Nas semanas seguintes, a rotina de sábados continuou, mas com menos rigidez. Às vezes, Roberto ficava para o jantar. Uma vez, Mariana pediu para ele buscar na faculdade. Outra vez, Pedro pediu ajuda com um projeto de engenharia. Roberto havia trabalhado na construção civil por alguns anos, mas todo mundo podia ver que Roberto estava ficando mais doente. Ele emagreceu mais. Começou a ter dificuldades para subir as escadas. Às vezes tossia sangue. Você deveria estar no hospital, Helena disse em um sábado que ele chegou particularmente debilitado. Os médicos disseram que não há mais nada que possam fazer. Prefiro estar aqui, com vocês, do que em um leito de hospital. Onde você está morando? Mariana perguntou. Ainda no hotel? Aluguei um apartamento pequeno, perto daqui. Você está comendo direito? Roberto sorriu. Está se preocupando comigo, filha? Talvez um pouco. Helena e Pedro trocaram olhares. Pedro se levantou e saiu da sala, voltando alguns minutos depois. Você pode ficar aqui, no quarto de hóspedes, só até... Ele não conseguiu terminar a frase. Roberto ficou chocado. Pedro, eu não posso aceitar isso. Já fiz demais com vocês. Não é por você, Pedro disse rapidamente. É por nós, para a gente não se sentir culpado depois, sabendo que você morreu sozinho. Helena assentiu. Pedro tem razão. Você pode ficar aqui. Vamos cuidar de você. Roberto começou a chorar de novo. Eu não mereço isso. Eu não mereço a bondade de vocês. Não, Helena disse firmemente. Você não merece, mas nós merecemos fazer a coisa certa. Roberto se mudou para a casa naquela semana. Era estranho para todos. Um homem que havia sido um estranho por tanto tempo agora, compartilhando o mesmo teto. Mas também era, de uma forma estranha, natural. Roberto ajudava no que podia.
Descascava batatas para Helena, ajudava Mariana com os estudos, conversava com Pedro sobre trabalho. Não tentava ser o pai que nunca havia sido, mas estava presente de uma maneira que nunca havia estado antes. Uma noite, Helena teve que levar Roberto para o hospital. Ele havia desmaiado no banheiro e estava vomitando sangue. Os médicos disseram que era o fim. Questão de dias, talvez semanas. Quero morrer em casa, Roberto disse quando recobrou a consciência. Com vocês. Tudo bem, Helena disse. Vamos te levar para casa. Nos últimos dias, Roberto mal conseguia sair da cama. Helena, Pedro e Mariana se revezavam para cuidar dele. Davam remédios, faziam companhia, seguravam sua mão quando as dores ficavam muito fortes. Helena, Roberto disse em uma das últimas noites, quando ela estava fazendo o plantão noturno ao lado da cama dele. Obrigado por me deixar morrer conhecendo meus filhos. Obrigado por ter voltado, ela respondeu. E ela percebia que estava falando sério. Você conseguiu me perdoar? Helena pensou por um longo momento. Eu não sei se perdoei completamente, mas eu entendi. Você era jovem, tinha medo, cometeu um erro terrível, mas você tentou consertar. E Pedro, você acha que ele me perdoou? Pergunta para ele amanhã. No dia seguinte, Pedro sentou ao lado da cama do pai moribundo. Pai, Pedro disse usando a palavra pela primeira vez. Eu te perdoo. Roberto apertou a mão do filho com toda a força que ainda tinha. Obrigado, meu filho, obrigado. Mariana também teve sua conversa particular com Roberto. Pai, eu quero que você saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Finalmente conheci meu pai. E eu finalmente conheci minha filha. Você se tornou uma mulher incrível, Mariana. Você vai ajudar muitas famílias com seu trabalho. Vou tentar. Roberto morreu na madrugada de uma terça-feira, 3 dias antes da formatura de Pedro. Morreu em paz, em casa, cercado pela família que havia abandonado e que no final o acolheu. O funeral foi pequeno, mas estava cheio de amor. Os irmãos de Roberto vieram de longe para conhecer os sobrinhos e cunhada que nunca haviam conhecido. Pedro discursou no enterro, falando sobre segundas chances e perdão. Meu pai cometeu um erro terrível, Pedro disse. Ele nos abandonou quando éramos crianças. Mas no final da vida dele, ele tentou consertar. E nós deixamos. Não porque ele merecesse, mas porque nós merecíamos ter a chance de conhecê-lo, e porque perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Mariana também falou. Meu pai perdeu 16 anos da minha vida, mas nos últimos meses ele me ensinou sobre coragem. A coragem de enfrentar seus erros, de pedir perdão, de tentar ser melhor mesmo quando é tarde demais. Helena não falou no funeral, mas deixou uma carta no caixão. Nela, escreveu que havia perdoado Roberto completamente e que esperava que ele encontrasse paz. Depois do enterro, quando estavam limpando os pertences de Roberto, encontraram um diário. Nas últimas páginas, ele havia escrito sobre os meses que passou com a família. Hoje Pedro me chamou de pai pela primeira vez. Não sei se mereço este título, mas vou carregá-lo com orgulho para a eternidade. Mariana me mostrou suas notas da faculdade hoje. Ela está no primeiro lugar da turma. Eu disse que estava orgulhoso e ela sorriu. Foi o sorriso mais bonito que já vi. Helena fez minha comida favorita hoje. Ela lembrava depois de todos esses anos. Talvez haja esperança de perdão, afinal. Vou morrer em breve, mas vou morrer completo. Conheci meus filhos, eles me perdoaram. Helena me perdoou. Posso ir em paz. Na última entrada, escrita no dia anterior à sua morte, ele havia escrito apenas: Obrigado, Deus, por me dar a chance de ser pai antes de morrer. 6 meses depois, Pedro se formou. Durante a cerimônia, ele olhou para a cadeira vazia onde Roberto deveria estar e sorriu. Sabia que, de alguma forma, seu pai estava lá. Mariana se formou no ano seguinte e se especializou mesmo em terapia familiar. Seu primeiro caso foi uma família cujo pai havia abandonado os filhos. Ela os ajudou não só com sua formação acadêmica, mas com sua experiência pessoal de perdão e reconciliação. Helena nunca se casou, mas encontrou paz com o passado.
Às vezes, visitava o túmulo de Roberto, levando flores e contando sobre os filhos. A família descobriu que Roberto havia deixado mais do que dinheiro para eles. Havia deixado uma lição sobre segundas chances, sobre o poder do perdão, sobre nunca ser tarde demais para tentar fazer a coisa certa. Pedro guardou o violão do pai. Às vezes tocava Atirei o Pau no Gato e pensava em como algumas canções podem atravessar décadas e curar feridas que pareciam incuráveis. Mariana guardou as cartas que Roberto havia escrito para ela ao longo dos anos. Nas noites difíceis, relia as palavras de amor de um pai arrependido e entendia que o amor pode existir mesmo na ausência e que às vezes volta quando menos esperamos. Helena guardou a última foto que tiraram juntos. Roberto no jardim da casa, sorrindo, cercado pelos filhos. Era uma foto de família atípica, tirada tarde demais, mas era deles. A história de Roberto não foi uma história de redenção completa. Não foi uma história em que tudo se resolve e todos vivem felizes para sempre. Foi uma história sobre fazer o que é possível quando não dá mais para desfazer o que foi feito. Foi uma história sobre aceitar que às vezes, tarde demais, ainda pode ser a tempo de alguma coisa. Foi uma história sobre uma família que se permitiu amar novamente, mesmo depois de ter sido quebrada. Uma história sobre filhos que escolheram conhecer um pai imperfeito em vez de manter o ódio. Uma história sobre uma mulher que escolheu a compaixão em vez da vingança. Mas, acima de tudo, foi uma história sobre o fato de que nunca é tarde demais para pedir perdão e nunca é tarde demais para perdoar, desde que ainda haja tempo e disposição de ambos os lados. Agora me responda, e você que está ouvindo esta história, o que faria se fosse Helena recebendo na porta de casa, depois de 16 anos, o homem que a abandonou grávida e com uma filha pequena? Conseguiria abrir a porta do coração novamente, mesmo sabendo que ele estava ali apenas porque estava morrendo? Se fosse Pedro, conseguiria perdoar um pai que o abandonou quando era bebê? Conseguiria chamá-lo de pai depois de ter crescido sem essa figura? Ou o ódio seria mais forte que a compaixão? Se fosse Mariana, com memórias fragmentadas de um pai que a amava, mas desapareceu, escolheria conhecê-lo novamente, correndo o risco de se machucar mais uma vez? E se fosse Roberto, teria coragem de voltar e enfrentar a dor que causou? Ou a culpa e a vergonha o impediriam de buscar o perdão? Às vezes, na vida real, as pessoas que nos machucaram voltam pedindo perdão. Às vezes elas voltam quando já é tarde demais. Às vezes elas voltam apenas quando precisam de algo. Porque uma coisa a história nos ensina: nunca sabemos quanto tempo temos. Roberto teve 6 meses. Você pode ter menos ou mais. Mas o tempo que você tem é o tempo que você tem. E a pergunta é: o que vai fazer com ele? Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo, viu? Vamos explorar um tema bem sensível: as marcas que a ausência paterna pode deixar. Isso aí. Recebemos um material bem interessante, com análises, e tem até a história do Roberto, um pai que, retorna buscando reconciliação depois de muitos anos já doente. Uma situação complexa, né? Muito. E no Brasil, essa ausência é uma realidade muito forte, né? Dados mostram milhões de lares chefiados só por mães, muitos registros ainda sem o nome do pai. É um número impressionante, realmente. Então a ideia aqui é entender melhor, com base nesse material, os vários lados dessa ausência e, claro, os caminhos para lidar com as consequências. Exato. E um ponto que o material já traz de cara, que eu acho fundamental, é que a ausência não é só a falta física, sabe? Tipo por morte, separação, ou distância mesmo. Uhum. Tem a ausência emocional. Aquele pai que tá ali, presente de corpo, mas distante no afeto, na conexão. Essa dói de um jeito diferente, né? Com certeza. E a causa da ausência também muda tudo, né? O material aponta isso. A dor da perda por morte é uma coisa, uma tristeza profunda. Sim. Já o abandono, muitas vezes gera revolta.
Porque fica aquela sensação de que, poxa, poderia ter sido diferente, né? Sim. Que foi uma escolha não estar ali. Total sentido essa diferença. E as consequências que as fontes descrevem, nossa, pegam pesado. Aquela culpa, sabe? Que fica martelando, será que eu não fui bom o suficiente? Essa culpa é muito comum. Ou então a baixa autoestima, né? Que às vezes a pessoa esconde, se mostra forte, vira o homem da casa super cedo. Assume um papel que não era pra ser dela tão cedo, né? E isso leva a um isolamento emocional também. Dificuldade de lidar com a dor. E aí que podem vir as fugas, né? Tipo vícios, trabalho em excesso. Exatamente. Ou até depressão, raiva guardada, dificuldade nos relacionamentos futuros, buscar validação o tempo todo, especialmente no caso das filhas, né? A história do Roberto que você mencionou ilustra bem essa dor dos filhos, né? A raiva do Pedro, a mágoa da Mariana misturada com a lembrança do carinho. Tipo, a gente só queria que você ficasse. É forte. É muito forte. E o material chama essa dinâmica toda de síndrome do pai ausente. É um termo para descrever esses desafios emocionais, psicológicos. E na psicanálise, que também é citada, isso pode se conectar com dificuldades lá atrás na resolução do complexo de Édipo. Ah, sim. Podendo levar a uma dificuldade de assumir a vida adulta de forma plena. É a figura do eterno filho, sabe? Alguém que fica meio preso sem conseguir superar essa figura paterna que faltou ou que foi idealizada demais. Nossa, eterno filho. É impactante pensar nisso. É como se a pessoa não conseguisse bancar a própria vida, seguir em frente totalmente. E o pior é que pode virar um ciclo, né? O material até sugere que talvez o próprio pai não teve o suporte que precisava. E como quebrar esse ciclo, então? O material aponta saídas, né? Uma delas, claro, se for possível e se a pessoa quiser, é o diálogo. Tentar conversar com o pai. Sim, a história do Roberto mostra essa tentativa, mas com limites, né? A família colocou condições claras para as visitas. Isso é importante. E tem dicas práticas para essa conversa, né? Tipo, focar no seu sentimento. Quando você fez X, eu me senti assim, sem acusar o outro do que ele sentiu. Fundamental. E tentar entender o lado dele também. Perguntar. Ser transparente sobre a própria dor, mas num lugar neutro, talvez. Ok, mas e quando não dá para conversar? Ou quando a conversa não resolve? Aí, meu amigo, o foco vira totalmente para o trabalho interno. Que, na verdade, é essencial de qualquer jeito, né? Mesmo se houver diálogo. Faz sentido. O que seria esse trabalho interno, então? Olha, as fontes sugerem passos bem concretos. Primeiro, ter coragem de se fazer perguntas difíceis sobre a ausência, sobre a dor que ficou. Encarar de frente, né, isso? Caraca. Estar disposto a mexer nessa ferida mesmo que doa, porque varrer para baixo do tapete não adianta nada. E um passo gigante, se libertar da culpa. E da raiva também. Entender que a responsabilidade não era da criança, sabe? Nossa, isso é libertador mesmo. Reconhecer que não foi culpa sua. Totalmente. E daí vem o processo de nomear o que você sente, entender seus padrões emocionais. Como essa ausência te afetou, como ela apareceu hoje nos seus comportamentos, nas suas relações. É um mergulho profundo em si mesmo. É, sim. E comunicar essa dor para alguém de confiança ajuda muito. E o ponto-chave, se comprometer com a mudança pessoal, transformar essa dor. E imagino que a ajuda profissional seja importante aí, né? Crucial. O material fala muito de psicoterapia, psicanálise, grupos de apoio. São recursos valiosos para quebrar esses ciclos de dor. É um processo, não é rápido. Veja a família do Roberto, aceitando o contato aos poucos, com regras. É delicado. O material até indica alguns livros, tipo Pai Ausente, Filho Carente e filmes que tocam no assunto. Podem ser um começo para refletir, talvez? Com certeza. São ótimos pontos de partida. Mas o apoio terapêutico para navegar essas águas é realmente muito recomendado. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, a ausência do pai, seja física ou emocional, deixa marcas. Profundas, variadas, não dá para negar, mas tem caminho para lidar. Tem. E passa por reconhecer essa dor, entender de onde ela vem e trabalhar ativamente para elaborar isso. Seja conversando com o pai quando dá, ou principalmente nessa jornada interna. E muitas vezes com ajuda profissional, sim. É um processo de ressignificar, de reescrever a história. Analisamos juntos, então, como as fontes sugerem lidar com essas feridas do passado e a dinâmica que fica no presente. E fica uma reflexão, né? Depois que a gente reconhece e começa a processar essa ausência que é tão marcante,
Como se constrói um futuro? Uma nova identidade familiar ou pessoal mesmo, com ou sem uma reconciliação completa? Como a gente redefine os laços e segue em frente, sendo dono da própria narrativa?